Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Francisco Baroni. Ele é sócio da Acervo e também dá aulas na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Doutor Francisco, tivemos aqui a falar sobre, no fundo, as mudanças deste diploma, o que é que vai ter de impacto no trabalho, no fundo, do comportamento dos consumidores e também no trabalho dos bancos. Chegamos agora a notícias de Espanha, bastante recentes, vem anunciar um pacote de medidas um pouco mais extenso do que o nosso, envolve o alargamento de prazos de empréstimos, etc. O Santander, entretanto, já se veio posicionar contra este acordo com o governo. Estamos perante de facto um acordo um bocadinho mais impetuoso que o nosso em Portugal. É um acordo mais exigente, mas também aquilo que levou a este acordo era diferente do nosso. Enquanto o nosso diploma foi um diploma que resultou da iniciativa do governo, que perante a situação de crise que estava a afetar os portugueses, resolveu legislar sobre o tema, em Espanha eles enverdaram com um esquema um pouco diferente, que foi o governo esteve a trabalhar com os bancos no desenho das medidas. E vai lançar, ou já lançou, um diploma em que faz uma alteração àquilo que eles chamam o Código de Conduta de Boas Práticas relativamente ao crédito, e em que os bancos podem aderir ou não aderir a esse acordo. De um modo geral, os bancos aderiram, mas este acordo é um acordo que tem algumas regras mais exigentes do que as nossas, desde logo porque eles definiram vários escalões de devedores. O primeiro escalão que definiram logo foi o escalão daquilo que são os devedores vulneráveis, pessoas com uma situação crítica, em que aí as medidas a adotar relativamente a essas pessoas implicam um prazo de carência de até 5 anos no capital e com juros diminuídos, a possibilidade, por um prazo de 2 anos, fazerem uma dação em pagamento do imóvel, ou seja, entregarem a casa ao banco para liquidar a totalidade ou parte das suas responsabilidades, e eventualmente tem a possibilidade de um segundo processo de reestruturação durante este período. Portanto, isto para aqueles que são os devedores mais vulneráveis e aqueles que estão numa situação mais crítica. Num segundo escalão, eles incluíram aqui, no fundo, famílias com rendimentos até 25 mil euros anuais, e em que tivessem uma taxa de esforço que superasse os 50%. E relativamente a estes, o acordo que diz é que pode haver ali uma carência de 2 anos e um alargamento do prazo de empréstimo por 7 anos, com juros diminuídos também. E depois um terceiro escalão mais acima, digamos assim, já para as classes médias, com rendimentos na casa dos 30 mil euros, 29.400 euros anuais, acho que é o valor que eles definiram, em que tivesse uma taxa de esforço de 30% e que tivesse sofrido um aumento de 20%, relativamente a esses, ou seja, um período de carência por 12 meses e também com a possibilidade de alargar o prazo do empréstimo até mais 7 anos. Ou seja, em Espanha as medidas foram mais incisivas. Não se deixou ao critério da negociação entre a instituição e o cliente qual a medida a adotar e, portanto, avançaram imediatamente para a definição de escalões de devedores em função dos rendimentos e da situação em que cada um estivesse e a adoção de medidas respectivas. Mas acha que o governo português deveria ter optado por envolver os bancos também neste desenho, como fizeram em Espanha? Em Espanha, por aquilo que veio nas notícias, o acordo não foi fácil de alcançar e, porventura, a esta data, ainda há muitos detalhes a afinar. E, portanto, um acordo com os bancos, como passo prévio, seria benéfico porque ajuda no desenho da medida, pode até ajudar na pontaria das medidas, digamos assim, para elas irem na luz, mas, por outro lado, também tira alguma flexibilidade aos bancos. É a razão pela qual, por exemplo, instituições como o Santander vieram mostrar contra porque o que eles, no fundo, vieram dizer foi que estas medidas de alargamento de prazo, por exemplo, podiam ter impacto nas previsões do banco. E, portanto, se eles terem uma avaliação mais correta do impacto na própria instituição destas medidas, eles não queriam aderir ao acordo. Não é que não achassem que o acordo em si é meritório, mas é que não queriam subscrever sem digamos, um apuramento mais global do impacto que isto tinha nos bancos. E, portanto, naturalmente que este processo negocial com a banca, como ponto prévio ou como passo prévio para definir uma medida, implica que do lado da banca se olha não só para a sua carteira de clientes, mas também para o impacto que aquilo tem na própria instituição. Portanto, aqui é sempre difícil
é sempre difícil, é sempre difícil dizer que um sistema é melhor que o outro. Eu acho que aqui é muitas vezes a premência de dar resposta aos problemas leva a que muitas vezes tenha que tomar uma decisão e depois deixar que as partes negociem entre si. Mas isto diria que não há uma medida que seja uniforme e que seja melhor que a outra. Acho que isto depende muito da realidade de cada país. E eu queria falar também na questão da fiscalidade, porque aqui também houve mudanças, ou seja, os procedimentos de negociação, de renegociação, aliás, as prorrogações de prazo, o financiamento da dívida, estão isentas do imposto de selo, mas quando o decreto-lei foi aprovado, esta isenção não estava propriamente garantida. Foi, no fundo, uma cedência do Executivo aos bancos. A APB tinha, na altura, alertado para esta necessidade. Repare, embora o imposto seja um imposto que seja pago, ou seja, quem paga o imposto é o banco, mas isso depois é repercutido no cliente. E, portanto, se nós queríamos um processo que não tivesse encargos para o cliente, todos esses custos, todos esses óneros, inclusive de natureza fiscal, ou estariam isentados ou dificilmente os bancos os poderiam suportar. E, portanto, é claro que todas estas medidas têm sempre algum impacto fiscal, mas se queremos que esta medida seja uma medida de apoio às famílias e às pessoas, não lhe podemos depois onerá-las com mais encargos fiscais para obter esse benefício, que muitas vezes até pode ser um benefício curto, mas que é essencial para as pessoas. Em termos de timings, e lá está, é verdade que não há um modelo que seja propriamente bem sucedido a 100%, mas que solução é que encontraria, na sua opinião, melhor? Acha que este diploma, assim, tendo em conta os prós e contras, está bem desenhado e vem no timing certo? Eu acho que o timing é certo, porque, tal como cá em Espanha, a Contexto macroeconómico. o contexto macroeconómico, e são tudo diplomas que, no fundo, têm a sua entrada em vigor para 2023. Ou seja, são medidas que vão ter os seus efeitos em 2023, não imediatamente, mas em 2023. Dá aqui algum tempo de preparação, quer aos bancos, quer às pessoas, para olharem para aquilo que é a situação e tentarem criar medidas. Portanto, acho que o timing tinha que ser este, porque é agora que o problema se está a colocar às pessoas. Agora, se o modelo é o mais adequado, eu diria que neste momento é o modelo possível. O que eu acho é que há uma parte aqui que é sempre crítica, que é, nós só estamos a olhar para o crédito à habitação. Porventura, esta medida devia ser um bocadinho mais ampla e abranger outro tipo de créditos. Porque muitas vezes, repara, o crédito à habitação é um crédito de longa duração, tipicamente. Estamos a falar de créditos com 20 anos, 25, 30, 35, 40 anos. Muitas vezes as pessoas têm outros créditos com prazos mais curtos, mas que são mais onerosos, têm taxas de juros muito mais elevadas. E, portanto, muitas vezes faz sentido às pessoas renegociar esses outros contratos que não o da habitação, para diminuir as suas taxas de juros. E eu diria que, se calhar, aqui poderia ter feito sentido esta medida versar mais sobre o endividamento das famílias e não só sobre o problema do crédito à habitação. Podia ter sido mais amplo, porque isso dava abertura a que outros créditos pudessem ser eventualmente renegociados e também para não pôr sobre os bancos que consideram o crédito à habitação o ónus de ter que fazer estas modificações. Acho que podia ter havido uma maior abrangência desse ponto de vista. Eu não queria terminar esta entrevista sem lhe perguntar, tendo em conta que foi advogado do Banco de Portugal durante 6 anos, no início dos anos 2000, e tendo em conta também essa história, que se teve a oportunidade de ler o livro O Governador, do jornalista Luís Rosa, ou tem curiosidade em fazê-lo. Olha, não li ainda, já vi vários trechos publicados na comunicação social, mas gostaria de ler com certeza. Ainda vou comprá-lo para ler o livro, mas ainda não o li nesta data. Muito obrigada. E falar direto, espero-se assim de mais uma edição, com a promessa de regresso em breve com outros temas, novos convidados. Até lá, continua a acompanhar as nossas notícias, reportagens em jornaleconómico.pt.